Olá, meu povo, boa noite com vocês, tudo bem com vocês? Hoje, deixa eu subir essa cadeira aqui um pouquinho. Hoje foi dia de simulado, hoje foi dia de simulado, não foi um dia de simulado, né? Foi dia de simulado e estamos estudando com muito afinco. Eu espero que vocês estejam aí se dedicando bastante, que é o que a gente precisa, não é verdade? A gente precisa de... Apertei o botão errado. A gente precisa de dedicação. Então, estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio de Roberta de Neve e as 7 questões. Vamos hoje com o direito das famílias. Muito que bem. Quero contar para vocês, Ingrid, um beijo para Bahia, viu? Quero contar para vocês que o material da aula número 1 tá aí no link para vocês, dá uma olhada aí. Coloquei o material de apoio, que foi o material do encontro número 1. Exatamente. Encontro número 1 tá aí para vocês. Espero que vocês tenham mandado bem no simulado do GRAM. Errei uma questão de civil no simulado, 43 pontos. Que seja assim domingo que vem. Amém. Amém, 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 amém. Estamos ao povo de Teresina. Um beijo pro povo de Teresina. Ô, gente, eu fico tão feliz de estar aqui com vocês. Tão feliz, tá? Fui péssima no simulado, estava muito difícil. Não, Isadora, é assim mesmo que você estuda. É assim mesmo. É treino difícil, jogo fácil. A gente é adepto desse pensamento e é assim que a gente vai seguir, tá? Confia. Quanto mais você erra, melhor você está treinando. Melhor você vai sair na sua prova. O povo lá de Manaus também, um beijo. Amazonas presente, rumo à aprovação. Lindo. O povo do Rio do Sul, Santa Catarina. Beijo enorme para vocês. Oh, que povo lindo. Olha o sol bater, Brasil. Pois muito bem. Quero pegar a vermelha na mão da prof no DF. Estarei lá firme e forte, inclusive dançando nosso TikTok, que é isso que a gente faz. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha quem voltou pra casa. Olha quem voltou pra casa, mãe. Mamãe deu banho, deu comidinha, tá bem magrinha, gente. E tá numa carência sem fim. Foi difícil ficar na rua, né, minha filha? Foi, mamãe. Foi. Mamãe ama muito. Vai lá, mamãe trabalhar. Pois muito que bem. Então vamos lá, gente. A Mora voltou hoje. É um bom sinal pra gente, né? Estamos juntos. Agora fica agarrada com a minha blusa. Se não botar a blusa ali, ela só quer dormir perto de mim. Tá com medo. Tadinha, bichinha. Veio numa magreza. Vocês não estão entendendo. Já tomou o banhozinho dela, com sabonete de lavanda. Tá linda. Então, hoje a gente vai conversar sobre a parte de direito das famílias, tá? E vamos conversar sobre temas práticos que podem ser cobrados. A gente vai montar o nosso esquema. Como combinado no encontro de hoje, eu te mandei o material do encontro 1. Aí no encontro 3, que será acho que amanhã às 14 horas, eu vou mandar o material de hoje, né? E a gente vai ter encontro essa semana todinha. Amanhã eu nem não lembro que horário que é. Depois vocês dão uma olhada aí pra mim. Gata Coca-Cola, o nome dela é da tutora 1, tutora 2 é a Amora. Exatamente. Já conversei com a ex-dona dela, falei que ela voltou, que tá aqui. Aí ela falou, olha, pode cuidar porque eu tô vendo que você tá cuidando muito bem. Eu falei, então tá bom, pode visitar quando quiser. É isso, né, gente? Vamos lá. Cadê Totonho? Quero casar com ele.
Não esquece de dar remédio pra pulga. Já dei remédio pra pulga, já dei vermífugo, já tá toda linda já. Pois muito bem, vamos começar? Amanhã, então, o pessoal tá confirmando aqui, às 14 horas, estaremos juntos. A gente vai estudar a parte de direito das coisas amanhã. A gente tá indo de trás pra frente. Mas sem maiores delongas, né, Brasil? Vamos lá, rezando para não cair nossa conexão aqui. E sigamos. Encontro número 2. Hoje vamos para famílias, tá? Professora, quando será o último encontro? Nós vamos ter encontro essa semana, todos os dias. Por quê? O projeto Roberta de Neve e as 7 questões são 7 encontros, 7 temas, 7 questões. Então a gente está dividindo o Código Civil em 7 partes. Hoje a gente está na segunda parte, eu estou vindo de trás para frente. E aí, na segunda, coisas. Na terça, responsabilidade civil. Na quarta, contratos. Na quinta, obrigações. Na sexta, parte geral. Tá? Eu não me recordo do horário, mas eu acho que durante essa semana toda a gente vai ter um encontro às 14 horas. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de direito das famílias. E a gente tem algumas coisas para conversar, tá? Pois olha só, vamos lá. Quero que você lembre que quando a gente fala de direito das famílias, você sempre vai lembrar de questões práticas, né? A gente tem que lembrar aí de observar sempre o que pode ser cobrado. Vou deixar só arrumar o celular aqui para eu conseguir ficar vendo o chat de vocês, tá? Aí, gente, o que a gente vai ter aqui? A primeira parte que pode ser cobrada é essa parte de casamento. Vamos fazer um esqueminha bem lindo aqui. E união estável, tá? Casamento e união estável. Presta só atenção no que eu vou te explicar aqui, porque se cair qualquer questão sobre casamento e união estável, está nesse encontro de hoje. Eu tenho certeza. Quando a gente fala de casamento, diferente de união estável, é que no casamento existe uma certidão de casamento. A união estável não tem isso, tá? Na união estável, você não tem uma certidão de casamento, porque na união estável... Ai, quase caí aqui. Na união estável, você não tem uma... Como é que fala? Você não tem uma celebração. A união estável é exatamente um fato da vida, que surge de uma convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família. Tá? Com o intuito de constituir família. Roberta, show de bola. Então, eu não tenho que ter uma celebração. Não. A celebração a gente vai ter aqui. Aqui. Porque para conseguir essa certidão de casamento, a gente tem que ter a celebração do casamento. E essa celebração somente vai acontecer depois de um procedimento que envolve um processo de habilitação. Tá vendo como é muito mais complexo do que a união estável? E o grande detalhe, tanto o casamento
quanto à união estável, consideramos justa toda forma de amor. Porque o conceito de família hoje é o conceito de amor, tá? É o conceito de amor. É a chamada família eudemonista, tá? Família eudemonista. A família eudemonista é a família pautada no amor. Então, a gente considera aqui exatamente qualquer tipo de união, qualquer tipo de amor, inclusive homoafetivo. No simulado de hoje, eu coloquei uma questão envolvendo, tá? Envolvendo o... Como é que fala? Envolvendo o... Como é que fala aqui, gente? Peraí que eu vou olhar para vocês porque eu me desconcentrei. O que eu tava falando? Inclusive envolvendo o casamento entre dois rapazes. Coloquei para vocês uma questão, porque tá aí. E é tranquilo, não existe mais discussão sobre isso, tá? O que vai acontecer? Olha só. Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte. No processo de habilitação, as pessoas envolvidas ali, o casal, vai entrar com esse processo, vai juntar documentos. Desses documentos, o cartório publica editais. É uma coisa bem clássica mesmo, bem da época dos Incas, das cavernas, né? Vai publicar editais para saber se aquelas pessoas estão livres e desimpedidas. E dando tudo certo, nós teremos, vou botar aqui de roxo, a emissão de uma certidão de habilitação. Tá? Teremos aqui a emissão de uma certidão de habilitação. Roberta, mas havendo essa certidão de habilitação, as pessoas já estão casadas? Não. Havendo a certidão de habilitação, nós vamos pegar essa certidão e essa certidão produz efeitos por 90 dias. Quer dizer, dentro de 90 dias, eu vou marcar a celebração do meu casamento. Vou botar aqui assim, ó. Eu vou marcar a celebração do meu casamento. Então, dentro de 90 dias da emissão da certidão de habilitação, nós vamos marcar bonitinho a celebração do casamento. Agora é que entra a questão de prova. Cola o olho aqui. Celebração do casamento. Cola o olho aqui. Quem tá vivendo união estável já tá lá. Feliz da vida, de boa, de boa. Só aqui, ó. Só aqui. Roberta, quem tá lá de boa, na convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, já tá lá de boa. A galera que quer casar ainda tá aqui passando na celeuma. Aqui, a gente tem 3 informações. Vou fazer um material bem lindo para você. 3 informações. Primeira informação. Não precisa morar junto. Não precisa. Para caracterizar a união estável, eu não preciso morar junto. 2. Não precisa
ter filhos. Não. Quem foi que falou que precisa ter filho para caracterizar a união estável? E também não há tempo mínimo. Não há tempo mínimo. Ah, Roberta, não, a lei não exige um lapso temporal mínimo. A lei não exige um lapso temporal mínimo para que eu possa, caracterizar a união estável? Não. A lei não passa um lapso temporal mínimo, tá? A lei não faz isso. Por que que a lei não faz isso? Porque o Código Civil apenas exige convivência pública contínua e duradoura com o intuito de constituição de família e ponto final. Não tem conversa. Não tem churumela. É só isso, tá bom? Enquanto isso, o povo tá lá vivendo, né? Tá lá vivendo a vida, de boa, beleza. E o povo do casamento aqui pedindo a emissão da certidão de casamento. Pedindo aqui a emissão da certidão. Pois muito que bem, essa certidão, ela vai produzir efeitos por 90 dias. Isso quer dizer que dentro desses 90 dias tem que rolar a celebração do casamento, porque senão você vai ter que pedir outra certidão, tá? Outra certidão. Aí, celebrou o casamento. Professora, quantas testemunhas eu preciso para o meu casamento? Geralmente são os padrinhos. 2 testemunhas, se a celebração for direto no cartório. Tá? 2 testemunhas, se a celebração for direto no cartório. Roberta, 4 testemunhas. Eu vou bem botar um T aqui, né? 2 testemunhas, se for no cartório. 4 testemunhas, se for em um edifício particular. Lembrando que a celebração tem que acontecer de portas abertas. E também 4 testemunhas, se algum dos nubentes não souber ou não puder escrever, ok? Então, testemunhas, 2, 4, 4. 2 testemunhas se o casamento for celebrado no cartório, 4 testemunhas se for celebrado em algum edifício particular e 4 testemunhas, seja no cartório ou em outro local, se um dos nubentes não puder ou não souber escrever, tá bom? Professora, show de bola, amei, maravilhoso, mas assim, a minha prova, prof, cobra questão prática e você não me deu questão prática sobre isso. Eu quero questão prática, porque eu quero saber, aqui é o duro da goiaba. Pois muito que bem, vou te dar 3 informações duro de goiaba. Primeira informação. Posso casar por procuração? Posso. Posso. Ai, meu casamento tá marcado, porém, contudo, todavia, não estarei no Brasil nesse dia. Posso passar uma procuração para alguém casar por mim? Chegar lá e falar, sim, aceito. Aceito, te amo. Posso? Pois muito que bem. Olha lá, pode. Professora, eu quero é artigo. Eu quero o artigo porque eu não sou besta. Aqui, do efeito de 90 dias, 1532, tá? Celebração do casamento, 1533, 1542. Roberta, posso casar por procuração? Posso. Artigo 1542, só que aqui tem um detalhe. Detalhe do coração. Casamento por procuração, casamento por procuração, casamento por procuração, a procuração tem que ser por instrumento público. Olha que bonito. Prof, eu posso revogar? Pode revogar. Se você faz por instrumento público, tem que revogar por instrumento público. Fez por instrumento público e tem que ter poderes
especiais. Não adianta você chegar e falar: ô, Joãozinho da Terra falou pra mim que ele me passou uma procuração que eu vender o carro dele. Posso casar por ele? Não. Tem que ser procuração com poderes especiais para o casamento. Pois muito bem. Vamos lá. Cadê aqui? Cadê? Aí, outro detalhe. Esses outros 2 detalhes aqui, você abra agora bem o seu ouvido, porque o caminhão da aprovação tá passando aqui. Abra bem o seu ouvido, porque são 2 casos práticos que podem estar na sua prova. O primeiro caso, e eu vou colocar aqui bem uma cereja de bolo, porque o mais importante não é o bolo, é a cereja. Primeiro caso. Casamento em caso de moléstia grave. No caso de moléstia grave, as pessoas envolvidas no casamento já estão habilitadas. Ah, professora, então essas pessoas já estão habilitadas, tá? A Emily perguntou ali, sobre o prazo de 90 dias, é necessário casar em 90 dias ou esperar 90 dias? Não, você pegou a certidão, você tem até 90 dias para casar. Não fique enrolando, não, senão vai perder o efeito. Então, vamos lá. No caso de moléstia grave, a galerinha já passou por esse momento aqui, tá vendo? Já passou por esse momento aqui. Aí um dos 2 ficou doente. Quando um dos 2 ficou doente, a pergunta é, em caso de moléstia grave, qual é a sacada aqui? A gente chama 2 testemunhas e a autoridade celebrante vai lá onde está o doente e celebra. Ah, Roberta, então aqui a questão é só porque a autoridade vai lá celebrar o casamento onde a pessoa está doente. É só isso. Em caso de moléstia grave já está tudo certo, só que as pessoas não vão poder ir lá no cartório celebrar o casamento, então o juiz de paz vai e celebra lá onde a pessoa está. Mas, gente, não é uma gripe, tá? Não é uma febre, é uma moléstia grave. Roberto, o que é moléstia grave? Não dá pra gente definir, mas é uma situação que impossibilita o outro de ir lá celebrar o casamento, mas eles já estão habilitados. Eles já estão habilitados. Pois muito bem. O outro caso já é um pouquinho diferente. É o caso da nossa música. Lembra? A gente fala disso. É o caso de quem está em iminente risco de vida. Lembra? O cara que sofreu um acidente tá lá preso nos escombros, aí descobre que quando o povo tirar os escombros de cima dele, ele vai morrer. Aí vem a música ao fundo. Ele olha para a amada e fala: Deus, eu vou morrer, mas eu queria me casar com esta mulher. Ela é a mulher da minha vida. E a música... chama os bombeiros, que eu quero dizer para o mundo que eu estou partindo, mas eu quero me casar com essa pessoa. É bem esse caso, que também já coloquei ali nas nossas questões de simulado, tá? Aí, o iminente risco de vida. A pessoa aqui, gente, não tá nem habilitada para história, tá? Não há habilitation, tá? A pessoa não tá habilitada. Se ela não tá habilitada, não tem certidão de habilitação, não tem nada. Aconteceu a tragédia. Tipo Titanic. Galera tá afundando, bora casar, bora casar. Só que aí,
Você vai ter que chamar 6 testemunhas. 6 testemunhas, eu quero artigo 1541. E você tem que rezar para essas 6 testemunhas não afundarem no Titanic com você. Porque são essas 6 testemunhas que depois vão lá no judge e vão falar: Judge, nós presenciamos um casamento daquela criatura que estava morrendo. E é isso. Professora, qual é o nome desse casamento que pode aparecer na minha prova? Qual o nome desse casamento que pode aparecer na minha prova? Quem é que lembra? Vamos lá, eu quero que você me ajude aqui no chat. Quem é que lembra do nome desse casamento? Começa com N. Começa com N, eu quero ver aqui no chat. Cadê, gente? Tô bem olhando aqui, ó. Cadê? Casamento o quê? O quê? Ninguém falou comigo. Tá todo mundo me ignorando. Casamento. Casamento. Olha lá, vou botar bem aqui. De verde. Nuncupativo, tá? Nuncupativo. Ok? Também denominado casamento in extremis vitae, na extremidade ali da vida, a pessoa tá morrendo, tá? A pessoa tá morrendo. É isso. Ou in articulo mortis. Tô só observando, vocês tudo me ignorando aí no chat, tá? Num culpativo. Aí, gente, cuidado, tá? Para não escrever num culpativo errado. Num culpativo. Casamento num culpativo, tá? Aí, essas questões elas podem estar na sua prova. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção agora. Nós temos 2 coisas de prova. Primeira coisa. Idade para casar. Idade para casar. Quantos anos? Se você errar uma miséria dessa na sua vida, na prova, eu vou aí na sua casa com uma lixa de parede, vou esfregar a lixa na sua cara, borrifar álcool 70 e depois passar bem um óleo de peroba para falar assim: você é muito educada de pau de errar uma merda dessa. Porque eu já te expliquei 500 vezes. Com quantos anos você pode casar? Meu chat agora tá funcionando. Muito bem. Galerinha não tá querendo ter a cara lixada, né? Então, eu posso me casar com 16 anos. Se cair uma questão na sua prova assim, é possível casar com menos de 16 anos em caso de moléstia grave? Não. Em caso de gravidez? Não. Mas tá muito apaixonado com menos de 16 anos? Não. É não. Nenhum caso é possível casar com menos de 16 anos. Eu arrebento sua cara. Professora,
Mas para eu casar com 16 anos, como eu não mando em mim ainda, como eu ainda tô morando embaixo do teto dos meus pais e comendo do feijão, e meu pai sempre fala, enquanto comer do meu feijão, quem manda nessa porra sou eu. Pois muito que bem. Para casar com 16 anos, precisamos do consentimento dos pais. Ai, Roberta, pois meus pais não querem me dar. Confie nos seus pais. Não quero, eu quero casar porque eu encontrei o amor da minha vida. Tudo bem, você vai contratar um advogado e vai ajuizar uma ação supletória de consentimento contra os seus pais. Tá? E casou com 16 anos, está emancipado. Professora, eu sei que isso aqui já caiu na minha prova. Já caiu na minha prova, pois muito que bem, já caiu na sua prova. Se a criatura casa com 16 anos, não vou falar mais agora, 16 anos, vocês ficam rindo da minha língua. Vou me casar com meu presente de Deus com 16 anos. Aí casou, emancipou. Aí descobriu o inferno na terra e falou, pai, ô mãe, eu quero me divorciar. Tá com 17. Eu quero me divorciar porque eu não aguento mais essa vida. É muito sofrimento. Não é assim? Pois muito que bem. Divorciou com 17. Volta a ser incapaz ou não? Não. Tanto que caiu uma questão no exame de ordem que era assim. Casou com 16, ficou emancipado, descobriu o inferno na terra, divorciou com 17, comprou um pacote turístico para ir curtir, sei lá, Salvador. Aí a pergunta era, essa criatura pode viajar sozinha? Pode, porque tá o quê? Tá emancipada, tá? Vamos lá, povo ruim. Então, mesmo que divorcie com 17, continua o quê? Continua emancipado. Pois muito que bem. Outra informação importante. Cuidado com causa de impedimento. Cuidado com causa de impedimento. Ai, professora, que é isso? Artigo 1521. E se você errar essa questão, é porque... Ai, calma. Eu tô caçando aqui minha internet. É porque você não prestou atenção. Aí o Chaves vai olhar para você e vai falar, que burro, dá 0 para ele. Quais são os casos? São casos que você não pode casar. Você não pode casar. Você não pode casar nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com seus filhos. Os afins em linha reta. Professora, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, quem são esses afins? Não tô afim, quem são? Sogro, sogra, enteado, enteada. Ah, mas eu já divorciei daquela peste, eu não posso me casar com meu sogro? Não, não pode. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e do adotado com quem foi do adotante, que também é a mesma palhaçada daqui de cima. Irmãos, preciso nem falar. E unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Quem é 3º grau, inclusive? Inclusive, tio com sobrinho. Tio com sobrinho pode, prof? Tá liberado? Já falei pra você. Tio com sobrinho, embora haja a proibição aqui, é chamado de casamento avuncular. Tio com sobrinho pode.
Pode, desde que haja o exame médico dizendo que o tio e o sobrinho não estão malucos, que o filho do tio com o sobrinho não vai ser uma prole defeituosa por causa da questão sanguínea. Decreto-Lei 3.200. O adotado com o filho do adotante, pessoas casadas. Pessoas casadas não pode. Professora, uma pessoa casada não pode se casar? Já está casada, né? Você já tem o seu presente de Deus. Então fica quieto com o seu presente de Deus e deixa o próximo pro coleguinha, que não tem. Vamos aprender a dividir as coisas. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Porra, tu vai morar, casar com a pessoa que matou teu... Fica aí a reflexão, né? Só que aqui, gente, deixa eu te falar. Se esse povo casa... Aqui no Goiás teve isso. Se esse povo casa aqui... Primeira dica. Essas causas de impedimento são tanto para casamento como para união estável. Quem não pode casar não pode viver em união estável. Ah, professora, eu não posso contrair uma união estável com meu sogro? Ao que tudo indica aqui no 1521, não. Porém, contudo, todavia, cuidado com uma informação. Pessoa, falei no simulado hoje, casada. Presta atenção. Pessoa casada, mas separada de fato. Professora, que diabo é isso? Que diabo é separado de fato? Terminou o casamento, pegou as coisas e saiu de casa e foi viver a vida. Tá? Foi viver a vida. Separado de fato. O separado de fato pode viver uma união estável. Ele não pode casar, porque ainda consta como casado. Pessoa casada só casa de novo se divorciar, tá? E pense bem, porque essa pessoa casada, divorciada, já foi o presente de Deus de outra pessoa. Então, pessoa casada separada de fato, isso aqui vive caindo também. Não pode casar, mas pode viver união estável. Aí já caiu em prova. Ai, João e Maria estavam lá juntos, together, casados. Aí João se apaixonou pela Laura. Aí João chegou para Maria e falou: não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Não tem a música lá do Lulu Santos, que era da Malhação? Não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Ok? Ok. Aí pega as coisas, sai de casa, vai viver a vida com a Laura. E ali começa a estabelecer uma vida com a Laura. E vai estabelecer uma vida com a Laura. E vida que segue e vai vivendo. Ele pode estar vivendo uma união estável com a Laura. Por quê? Porque ele mesmo casado está separado de fato. Mas se ele tentar casar com a Laura, quando ele tentar fazer o processo de habilitação, vai dar merda. Ele não vai conseguir porque consta como casado. Então a pessoa casada precisa o quê? Divorciar, ok? Pois bem. Aí, gente, deixa eu contar. Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca, tá? A pessoa casada, mas separada de fato, não
pode casar, mas pode viver uma união estável. Roberta, e se eu me caso? Pois eu vou pegar aqui a caneta verde. E se eu me caso violando causa suspensiva? O casamento é nulo. Se você casa mediante violação, vou pegar nossa caneta mágica aqui, mediante violação de causa de impedimento, esse casamento, não apareceu muito essa cor. Esse casamento é o quê, doutores? Esse casamento é nulo. Esse casamento é nulo. Ok? Roberta. Professora, e como é que fica no caso de sucessão? Professora, eu não tenho que esperar 2 anos de separação de fato? Não. E na sucessão, gente, o STJ não reconhece união estável de pessoa casada que seja concomitante ao casamento e não esteja separado de fato. Tá? O STJ não reconhece. Para o STJ reconhecer uma união estável de uma pessoa casada, essa pessoa tem que estar separada de fato. Porque se não estiver separada de fato, a viúva do casamento vai ser a herdeira do cara. Posicionamento do STJ, tá? Mas vamos lá. Professora, eu não tenho que ter 2 anos para o divórcio? Calma que eu vou te falar isso aí. Mudou com a emenda constitucional 66 de 2010, que é a emenda do divórcio. Professora, para constituir uma união estável, eu preciso de um documento público? Não. Não precisa de escritura pública, não precisa de um documento, nada disso. A união estável é um fato da vida. É um fato da vida e ponto final. Você faz um documento público, uma escritura pública declaratória de união estável para facilitar a sua vida, mas não precisa. Tudo bem? Pois muito que bem. Seja no casamento, seja na união estável, existe um regime de bens. E o regime, regra, quer dizer, no silêncio dos nubentes, é o regime da comunhão parcial de bens. Dá o print nessa tela se você quiser. Dá o print nessa tela. Roberta, resume para mim o que eu tenho que levar para minha prova. Olha para essa tela agora. Quando você casa violando impedimento, o casamento é nulo. E a gente sabe que o casamento, quando é nulo, não se convalida pelo decurso do tempo. Tá? Não se convalida com o decurso do tempo. Ponto. Informação 2. Casamento pode chegar ao fim por meio da morte da pessoa, de um dos dois, aí vira ali viúvo, pode ser invalidado, né? Por exemplo, é nulo. Pode ser o fim por meio do divórcio. Então, o casamento, ele chega ao fim pela morte, surge a viuvez. Quando o casamento é reconhecido inválido, tá?
quando o casamento ocorre do divórcio. Professor, explica aí a diferença de nulo e anulável. Vou falar já já. Segura aí que eu vou falar agora. Quando o casamento é inválido, é porque ou ele é nulo, e a gente já sabe que os casos de nulidade constituem a violação dos impedimentos, ou porque ele é anulável. Vou botar essa setinha aqui para cima. Tá? Quando o casamento é nulo, ele nunca convalida. Porque a gente sabe que o que é nulo sempre será nulo. Ele nunca se torna válido. Ele nunca se torna válido. Ele nunca se torna válido. Roberto, e o casamento é nulo quando? Quando você viola as causas de impedimento do 1521, que a gente acabou de ler. Professora, quando é que o casamento é anulável? Quando é que o casamento é anulável? Tá lá no artigo 1550. Professora, quando é que a gente tem os casos de anulabilidade? Vamos lá. Para quem não completou a idade núbio, tá? Para quem não completou a idade núbio, só que agora a gente sabe que o casamento não pode ser celebrado por menor de 16 anos. Então, para quem não completou a idade núbio, o casamento não é mais anulável, é nulo. Para quem não completou os 16 anos, o casamento é nulo. Então, não vou nem colocar essa hipótese aqui. Quando o menor casou sem a autorização dos pais, quando houver erro essencial sobre a pessoa, você casou com uma pessoa imaginando que ela era uma pessoa e depois você descobriu que não era. E essa descoberta tornou a vida insustentável. Coação, você casou mediante ameaça. Quando ocorre revogação da procuração, quando o casamento é celebrado por uma pessoa incapaz de consentir. Só que, gente, o anulável, ele se convalida com o tempo. Ele, com o passar do tempo, ele se torna válido. Com o tempo, ele se torna válido. Então, você tem que agir rápido. Você tem um prazo para ajuizar a ação anulatória. Professora, qual que é o prazo? 180 dias para caso de menor que casou sem autorização. 3 anos no caso de erro essencial. 4 anos do casamento no caso de coação. Pessoa com revogação da procuração, 180 dias, né? Casaram lá e eu já tinha revogado a procuração que eu passei e a pessoa casou, ok? Quem foi incapaz de consentir, 180 dias. Eu quase esquecendo um aqui, que eu lembrei agora. Incompetência da autoridade celebrante. E a autoridade celebrante enganou geral. Essa criaturinha ali pode anular no prazo de 2 anos. Então, cuidado, porque quando é nulo, ninguém convalida. Ele não se torna válido. Inclusive, o MP pode ajuizar a ação declaratória de nulidade do casamento. No caso de anulabilidade, somente a parte interessada, e essa ação chamada de ação anulatória, ela tem prazo, e esse prazo são esses prazos que eu anotei aqui, e esse prazo é decadencial. Passou, perdeu. Passou, perdeu, tá?
Passou 180 dias, o casamento convalidou. Passou 3 anos, 4 anos, o casamento convalidou e por aí vai. Professora, me dá um exemplo de um erro essencial. Você casou com Deus que me defenda um pedófilo. E você descobriu que ele é assim. Cara, não dá. É um erro essencial sobre a pessoa. Você descobriu que aquela pessoa não é quem você pensava. E essa descoberta, ela tem que tornar a vida insustentável. Insustentável, tá? Pois muito que bem. Então, cuidado, não confunda questão de nulo e anulável, tá? O casamento também chega ao fim pelo divórcio. Aqui eu quero te dizer uma coisa muito importante sobre o divórcio. Não há mais prazo. Antigamente tinha prazo. Antigamente eu casava, precisava ficar casada pelo menos 1 ano, aí depois eu separava, aí depois pedia o divórcio, depois de 1 ano. Ou eu separava de fato, ficava separada de fato por 2 anos e pedia o divórcio. Não existe isso mais. Casei na quinta, quero divorciar no sábado. Pois muito que bem, vá divorciar no sábado. Não tem prazo, tá? E, detalhe, não precisa fazer partilha de bens. Tá? Não precisa fazer partilha de bens. Ai, socorro Deus. Quero divorciar desse demônio porque eu já encontrei um novo presente de Deus e eu quero ser feliz. Aí você vai discutir partilha de bens, vai demorar pra cacete. Aí você fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou divorciar logo desse demônio. Depois eu resolvo partilha de bens em uma outra ação. Pronto. Vai ser feliz. Ah, para, vamos simplificar a vida da pessoa, tá? Para. Não precisa fazer partilha de bens. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essas informações. Emenda Constitucional 66 de 2010. O divórcio não tem prazo, não precisa fazer partilha de bens. Roberta, entendi agora, igual aquele menininho do Silvio Santos. Entendi agora. Você não gosta do Raça Negra. Entendi agora, professora. Cuidado com isso, tá? Sempre tem questão de prova falando, eles não podem divorciar sem fazer a partilha de... Para, Brasil, que saco! Pode sim. Divórcio não se pede. Divórcio é imposto. Divórcio é imposto. Você não se fala assim, então não vou te dar o divórcio. Seguinte é esse. Não te pedi. Divórcio se impõe. É direito potestativo. Eu quero, eu estarei divorciado. Para. Aí, meu povo brasileiro, isso aqui é questão do casamento. Roberta, mas eu tô lá vivendo uma união estável. Ai, meu Deus, socorro Deus. Tô lá na união estável e aí a casa caiu e agora eu quero encerrar esta união estável. Ora, não tem esse negócio de divórcio, tá? Não tem. A união estável, ela é um fato da vida, que surge pela convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Quando a convivência deixar de ser contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família, acabou a união estável.
Só que geralmente existe um problema ali a se resolver, porque a união estável ela tem como regime de bens a comunhão parcial de bens, a não ser que você opte por outro regime por meio de um documento, um contrato de convivência. Mas é um fato. Então, quando ocorre dificuldade, as partes judicializam. Aí é que a gente entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Uma ação para reconhecer a união estável, para o juiz atestar a partir de quando ela começou, porque as pessoas brigam inclusive por isso, e para definir a data que terminou, para ter a incidência de regime de bens, ok? Pois muito bem. União estável é um fato que chega ao fim também como sendo um fato. Se precisar, judicializa. Certo? Tudo bem. Agora deixa eu te contar uma coisa. Cuidado com isso aqui que eu vou te contar. Vou botar até mais pra cima aqui, ó. Cuidado. Roberta, cuidado com o quê, pelo amor de Deus? Cuidado com esse negócio aqui. Que eu tô disfarçando, que eu esqueci o que eu ia falar. Me lembrei, Mimi. Olha aqui. Cuidado, porque vocês ficam assim, causa suspensiva. Oh, meu Deus. Causa suspensiva é caso de anulabilidade. Em algum momento eu falei isso? Não, eu quero saber que momento que eu falei isso. Causa suspensiva não gera nem nulidade nem anulabilidade. Causa suspensiva não gera nulidade nem anulabilidade. Oh, meu Deus! Causa suspensiva não gera nem nulidade nem anulabilidade. O casamento é válido. Só que a causa suspensiva dá uma merdinha. Qual é a merdinha? Pois... Ué, Roberta, tá dizendo aqui na lei que não devem casar. Tipo assim, não deveria. Mas já que tá na insistência, vai. A viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal. Porque aí tá lá, a viúva. Ou viúvo, com filho do falecido. Aí casa com outro, aí mistura bem, aí vem uma tragédia, aí vem... Oh my God! Não pode. Vai misturar patrimônio, e quando mistura patrimônio dá merda. Viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulável. Até 10 meses depois do começo da viuvez, porque vai que tá grávida. Mas hoje em dia, né, gente, a gente tem o quê? Uma tecnologia moderníssima chamada exame de gravidez. Divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha. Aqui realmente é importante. Por que aqui é real, oficial e importante? Porque, gente, se você tá divorciado e não fez a partilha de bens, já tá engatando no outro, você tá botando o cavalo na frente. Não é o cavalo na frente da carroça, porque ele já vai na frente da carroça, mas é o carro na frente dos bois. Não vai dar certo. Era isso que eu queria falar. Então, se você tá divorciado, não fez a partilha de bens do casamento anterior e já tá furando a fila, porque, meu amigo, quem sai do casamento tem que ir pro final da fila, que a fila não andou ainda. Aí você já tá furando a fila, já tá com outro coleguinha, aí vai casar com outro coleguinha, aí vai misturar o patrimônio com o novo coleguinha, misturar o patrimônio do coleguinha anterior. Não vai dar certo. Perdão. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada. Porque, tipo assim, eu tô lá tomando conta da vida de uma pessoa. E quando eu sou tutora de um menor ou curadora de um maior, gente, deixa eu te contar. Eu vou administrar os bens. Eu serei a administradora dos bens. Aí, eu pego e boto meu filho pra casar com a criatura? Ou eu mesma com a criatura? Vai misturar os bens tudo. Pode casar, mas vai ter que casar, tipo, no regime da separação obrigatória de bens. Então, o que nós vamos ter aqui? Quer casar?
casa, meu amigo. Artigo 1523. Só que se você está diante de uma causa suspensiva, você vai casar. Você pode casar. Pode casar. Só que você pode casar no regime da separação. Vou escrever ele completo aqui, porque depois vai falar, ai, eu não entendi a sigla. No regime da separação Ai, como minha letra tá horrível hoje. Obrigatório de bens. Ai, Roberta, então é só na causa suspensiva que eu caso no regime da separação obrigatória de bens? Claro que não. Claro que não. É uma das causas. Além da causa suspensiva, também se casa no regime da separação obrigatória de bens quem casa com mais de 70 anos de idade. Eu não concordo com essa regra, tá? Com mais de 70 anos de idade. Pô, a pessoa com mais de 70 anos de idade não significa que ela não tem discernimento, né? Para. Mais de 70 anos de idade ou também quem casou mediante suprimento judicial do casamento. Sabe aquela criatura abespinhada que queria casar aqui, ó, com 16 anos? E aí o pai fala, não vai. Aí ele fala, então tá bom, vocês vão ver uma coisa. Eu vou ajuizar bem uma ação contra vocês. Aí vai lá e ajuiza a ação contra os pais. Aí o juiz dá o suprimento pro casamento. Fala, tá, meu filho, vá. Quer se ferrar? Vá se ferrar. Vai lá. Aí o juiz autoriza. Regime da separação obrigatória de bens. Chupa Brasil. Então vamos lá. Dá o print nessa tela. Ficou muito claro isso, né, gente? Mas, professora, já que você tocou nessa história de regime de bens, me conta aí, como que a gente escolhe o regime? Quer dar o print nessa tela? Gente, esse material tá maravilhoso, viu? Maravilhoso. Se você errar uma questão de família, porra, mas eu vou dar na sua cara. Vou bem na sua casa. Morder sua cara. Vamos lá. Eu fico falando essas coisas aqui no quarto. Aí daqui a pouco minha mãe vem. Minha filha, por que você fala desse jeito com os alunos? Que coisa horrível, minha filha. Você tem que se comportar como uma moça. Você não é uma moça. Você não é uma pessoa assim educada. Eu te dei tanta educação. Quando eu passo ali na sua janela, você está falando que vai matar o aluno, vai agredir o aluno, vai morder a cara do aluno. Ô, minha filha, foi assim que eu te ensinei? Ou então quando minha mãe fala assim, você é muito mal criado, eu digo, quem me criou? Vamos lá. Gente, deixa eu contar pra vocês. Olha isso aqui. Aqui, a gente vai ter, então, casamento, união estável. Sabe qual é? Aliás, seja um, seja outro, seja um, seja outro, a gente vai ter um aspecto patrimonial. Porque, gente, casamento é uma empresa. E
Eu sempre dou as minhas dicas. Você pode amar quem você quiser. Nunca abra uma conta conjunta. Não adicione ao seu sobrenome, o sobrenome do coleguinha. Não construa no terreno da sogra e não seja fiador. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava de grátis aqui na internet, tá? Aí, deixa eu te falar. Ai, gente, eu amo vocês, sabia? Só vocês mesmo pra me fazer rir. A gente gosta na base da pancada, porque a gente é o quê? Olha lá, então vamos lá. Casamento é uma empresa e união estável também. Então, sempre vai ter um aspecto patrimonial. Esse aspecto patrimonial surge regulado pelo regime de bens. Prof do meu coração. Quais são os regimes de bens que nós temos? Quais são os regimes que nós temos no Código Civil? Comunhão. Ai, que letra horrível. Comunhão parcial de bens. Eu apanhei tanto para fazer caligrafia. Comunhão universal de bens. Separação convencional de bens, tá? Porque na separação convencional de bens, as pessoas escolhem não misturar o patrimônio. Falar, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Podemos nos amar? Podemos nos amar. Podemos viver o nosso amor todos os dias? Podemos viver o nosso amor todos, mas não misture meus bens, seus bens. Por escolha, tá? Separation obrigatória. E da galera que é rica, milionária. Participation final nos aquestos não, né, Roberta? Não sabe mais nem escrever. Nos aquestos. Pois, deixa eu te contar. No silêncio, tipo, se você não redigir um documento escolhendo o regime, tanto no casamento quanto na união estável, vai rolar a comunhão parcial de bens, tá? Para você escolher outros, e aí eu digo esses ou este, você vai ter que fazer um documento. Oxe, prof, por que você não riscou aqui a separação obrigatória de bens? Porque este é imposto pela lei. Ai, professora, quando é mesmo? Quando é mesmo? Eis que falamos de causa suspensiva de 70 anos ou quem casou mediante suprimento judicial para o casamento. Roberta, na união estável, como que eu escolho outro regime? Vai lá e faz um documento. O ideal é que você faça lá no cartório, para não dar merda depois. Vai lá, faz uma escritura pública, convivencial, já define logo o tempo que vocês estão juntos lá, desde o dia tal, para facilitar o troco e a descida lá na frente, tá? Ai, Roberto, eu não entendo quando você fala para facilitar o troco e a descida lá na frente, porque aqui em Brasília tinha umas vans das antigas, tá, gente? E tinha um monte que era até pirata. E eu ia pra faculdade, aí o cobrador falava:
Para facilitar o troco e a descida, paga antecipadamente sua passagem. Então, para facilitar o troco e a descida. Então, vamos lá. Olha lá. Aqui é imposto pela lei, mas na união estável, se você quiser comunhão universal, separação convencional, participação final nos aquestos, você vai fazer um contrato de convivência. Beleza. Mas, Roberta, e se eu tô no casamento? Você sabe que pro casamento o trem é um pouquinho mais chato, porém, contudo, todavia não é impossível. Você vai fazer por meio... Atenção agora, tá? Você vai fazer por meio do pacto antenupcial. Professora do céu. Como que é? Esse pacto antenupcial, ele deve ser por escritura pública, sob pena de ser nulo. Tá? Se você não fizer por escritura pública, ele é nulo. E deve seguir bem o casamento. Porque se você não casar, ele é ineficaz. Olha essa questão da prova da OAB. Foi assim. João chegou para Maria e falou: Maria, bora casar? Bora. Bora casar no regime da separação convencional de bens? Bora. Então vamos lá no cartório fazer nosso documento. Foram no cartório, fizeram o pacto antinupcial por escritura pública. Fizeram certinho. E definiram. Nosso regime é o regime da separação convencional de bens. Lindo! Aí o tempo passou e eles falaram: ai, não bora gastar dinheiro com casamento, não? Bora juntar? Bora. Aí foram viver a vida. Foram viver uma união estável. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala: Maria, não pense que lhe quero mal. Apenas não te quero mais. Maria fala: porra, dediquei anos da minha vida a este ceboso para agora ele fazer isso. Não, tudo bem, João, beleza. Como é que nós vamos resolver nossos bens? Aí ele fala: oi? Que bens? Que bens? Que bens? Tá tudo no meu nome. Tá tudo no meu nome. E nós vivemos uma união estável sob o regime da separação convencional de bens. Eu tenho um documento que comprova. Aí você, que tá lá, né, na Maria, vai incorporar Samara do Poço e vai falar: meu prezado, tudo bem que você não me ama mais. Porém, contudo, todavia, deveria ter estudado, meu caro. Sabe por quê? De fato, nós temos uma escritura pública chamada Pacto Antenupcial. E nós fizemos por escritura pública real, porque senão seria nula. Mas, meu amor, embora se trate de um negócio válido, ele não produz efeitos. Vou tomar um gole de água para continuar te humilhando. Ele não produz efeitos. Sabe por quê, meu amor? Porque a gente não casou, otário. E o regime de bens na união estável é a comunhão parcial de bens. Pois muito que bem. Vai partilhar? Vai partilhar. E aí a banca colocou uma questão dessa. E perguntou assim: o pacto antinupcial é... Aí tava lá, letra A, válido e eficaz. Letra B, válido e inválido. Letra C, inválido, não sei o que lá. Qual seria a resposta? É válido porque foi por escritura pública, mas é ineficaz porque não aconteceu o raio do casamento. Pois muito que bem.
Ok? Então tem que ter cuidado com isso aqui. Roberta, pois é, a gente casou. E agora a gente quer promover a alteração do regime de bens. É possível isso, Arnaldo? Pode ou não pode? É possível alterar o regime de bens? Sim. Pois bem, como que nós vamos fazer isso? Essa alteração tem que ser... Mamãe tá aqui, molinha. Judicial. Tem que ser judicial. É óbvio que você vai entrar com uma ação, né? Então, para a alteração do regime de bens, você tem que ter uma alteração judicial. Você vai fazer um pedido, e é óbvio que é por petição inicial, né? Você não vai escrever um bilhete para o juiz. Você vai fazer um pedido por meio de uma petição inicial. Você vai fazer um pedido. Esse pedido tem que ser motivado. Esse pedido tem que ser feito por ambos os cônjuges. Ambos os cônjuges. E não prejudicar terceiros. Você não pode fazer isso para prejudicar terceiros, tá? Tudo bem? Então, olha lá. Para alterar regime de bens é possível? Sim, desde que a gente faça de forma judicial, por um pedido motivado, feito por ambos os cônjuges e não prejudicar terceiros. Isso aí tudo você vai ter que demonstrar para o juiz. Então, a alteração é possível? É. Professora, e se a criatura casou no regime da separação obrigatória de bens, ela pode alterar o regime? Pode. Só tem um jeito, só tem um caso que não pode alterar o regime. É aqui aos 70 anos, aí não tem como, tá? Vocês estão ouvindo a Amora, né? Ela tá dormindo e ela fica se tremendo todinha e miando alto. Deve ter acontecido alguma coisa ruim com ela na rua, sabe? Acho que ela deve ter dormido com muito medo. Porque ela voltou com uma cicatriz, deve ter tido alguma briga com um gato, enfim. E ela tá miando e tá dormindo, de barriga pra cima ali. Então pronto. Então pronto. Professora, você vai explicar cada regime? A gente falou na aula anterior, Lucas. Dá uma olhada. Inclusive, lá no meu canal, aqui do YouTube, não tem arroba, né? Professora Roberta Queiroz. Vou comentar aqui no chat de vocês com um coraçãozinho. Lá vocês vão encontrar no meu canal o vídeo de sucessões e de famílias do 35, do Roberta de Neve, tá tudo lá. E lá você também tem acesso a uma aula um pouquinho diferente sobre regime de bens, tá lá no meu canal, pode assistir. E no encontro anterior também de sucessões aqui do Roberta de Neve do 36, que é esse que a gente está estudando. Também tá lá, tá? Então tá. Segue o bonde. Vamos seguir? Vamos. Roberta, eu quero saber outra coisa que pode cair na minha prova. Imagina você o seguinte. Deixa eu voltar os slides aqui que o pessoal tá pedindo para dar o print. Vai lá. Gente, a alteração do regime de bens é da alteração para frente, viu? Não retroage, não. Curte lá meu canal, gente, para crescer também. Coitada de mim. Impedimento, dá aí o print. Casamento, união estável. Beleza. Agora deixa eu te falar outra coisa.
Caiu uma questão na prova da OAB, o seguinte. Olha só. A Paula, vamos dar o exemplo aqui. Paula é casada com João no regime da comunhão parcial de bens. A gente sabe que quando a pessoa é casada no regime da comunhão parcial de bens, a gente é só clicar aí no meu nome aí que vocês vão achar o canal, não é? Vou botar outro coraçãozinho aqui. Só clicar aí no meu nome que eu acho que acha. Comunhão parcial de bens. E a Paula, casada no regime da comunhão parcial de bens, eles celebraram o casamento em 2020, tá? 2020. Aliás, casado em 2020, é só um exemplo. A Paula, ela tinha um apartamento que ela comprou em 2010. Ela tinha um apartamento que ela comprou em 2010. Então, ora, se é uma comunhão parcial de bens e ela tem um apartamento que ela comprou em 2010, de fato, ela tem nesse apartamento como sendo bem particular. A banca queria saber o seguinte. Amora, vem cá. Ei, vem cá. O que a banca queria saber? Paula tinha um apartamento e casou, apartamento aqui claramente bem particular, e ela queria vender o apartamento para investir na profissão dela. Quem está fazendo prova anterior sabe disso, viu essa questão. Ela queria investir na profissão dela. A pergunta que não quer calar é: para que Paula venda este apartamento, que é bem particular, ela precisa da autorização do João? O que você me diz? Pois muito que bem. Olha só. O artigo que é altamente cobrado pela FGV é o 1647. O 1647 diz assim, gente, esse artigo ele é muito importante. Diz assim: nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, quer dizer, você não pode, sem autorização do outro, salvo no regime de separação absoluta de bens. Então, olha a informação. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro. Quer dizer, só pode se for no regime da separação de bens.
O que não pode? Alienar bens imóveis. Ai, professor, então ela não vai poder vender sem o consentimento. Não, não vai. Sem o consentimento, ela não vai poder vender. Porque ela é casada na comunhão parcial de bens. E a lei diz, você só pode fazer isso tudo aqui se você for casado no regime da separação de bens. Qualquer outro regime, não importa se o bem imóvel é particular ou não, você vai ter que ter o consentimento. 2. Pleitear como autor ou réu acerca destes bens. Que bens? Imóveis. 3. Prestar fiança ou aval. Prestar fiança ou aval. E 4. Fazer doação de bens comuns dos dois, que não seja uma doação remuneratória. Professora, então assim, de prova, o que mais cai? Alienar imóveis e prestar fiança. Um cônjuge só pode alienar imóveis, não importa se é bem particular ou não, se tiver o quê? O consentimento. Se tiver o consentimento. Roberto, então tá. Ela quer fazer essa venda. Aí a gente vai perceber que o cônjuge vai ter que dar o consentimento, que a gente chama carinhosamente de outorga. Vai ter que dar o consentimento, tá? Fiança, Marcélia, é uma garantia. O cônjuge, por exemplo, você quer fazer um contrato de locação e a imobiliária exige de você um fiador. Eu, para ser sua fiadora, se eu for casada, meu cônjuge vai ter que assinar junto comigo, tá? Aval é lá do direito cambiário, aí também é uma forma de garantia, mas assim, eu não sei te explicar sobre aval, tá? O cônjuge vai ter que dar o consentimento. Professora, e se ele negar o consentimento? Se ele negar o consentimento, a gente vai pedir para que o juiz possa suprir essa falta. A gente vai falar, juiz, olha, a criatura lá negou que eu pudesse vender. Por exemplo, a Paula aqui vai falar, meu cônjuge não quer me autorizar a vender meu apartamento. Aí ela vai pedir para o juiz suprir, para que o juiz dê a autorização. Que foi, mamãe? Cuidado. Sem consentimento e sem autorização do juiz, o ato praticado, pessoal, é anulável. Tá? O ato praticado é anulável. Não é nulo, é anulável. É anulável. E como todo caso de anulabilidade, a gente tem que verificar o prazo, são 2 anos. Tá? Então, a ação para anular, o cônjuge que se sentir prejudicado ou os herdeiros vão ter o prazo ali de 2 anos. Tá certo? 2 anos. Tudo bem? É sempre
de decadência. Curtiu? Dá o print nessa tela aí. Certo? Não, a Amorinha tá de boa, gente. Ela comeu direitinho, eu já dei o banhozinho nela, já dei o remedinho pra ela, limpei as feridas, já cortei as unhas, limpei a orelha, já passei o sorinho nos olhos, já tá toda bonitinha. É porque ela tá realmente incomodada, ela quer que eu fique segurando ela o tempo inteiro. E não tá, né, gente? Além do calor miserável que tá, é complicado. Eu vou ligar o negócio na tomada daqui a pouco pra ela dar uma acalmada. Vamos lá. Como é o nome daquele negócio? Feromônio, sei lá. Feromônio, hormônio, sei lá, uns trem aí esquisito. Então vamos lá. Deu o print? Eita, que essa aula tá rendendo, hein, Brasil? Maravigold, Maravigold. Dicas de ouro. Que dó da Amora, tenho 6. Pois aqui é Amora, Carmen. Carminha tá na casa da minha irmã. Chiquinho, Fred, Pablo e Ana. E Jolie, né? Que tá ali doida também. Feliway, isso mesmo. Então, sobre isso aqui, sabe o que pode cair? Poder familiar é o poder que os pais, de forma automática, possuem sobre os filhos menores. É aquela bela fala: enquanto morar embaixo do meu teto, quem manda em você sou eu. Só que deixa eu te contar. O poder familiar, ele pode chegar ao fim. Obrigada, viu, gente? Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Ele pode chegar ao fim. Roberta, mas ele chega ao fim quando? Ora, se os pais falecem, se os filhos falecem enquanto menores, se eles adquirem a maioridade, se eles são emancipados, ou se os pais perdem o poder familiar. Caso de perda do poder familiar é o que talvez possa ser mais conveniente de ser cobrado em prova, como já foi. É o artigo 1638, parágrafo único. Olha só. Pode chegar ao fim de várias situações, mas eu quero comentar com vocês aqui 2. Se os pais falecem, a gente tem aqui a designação de um tutor. Se os pais falecem enquanto os filhos são menores, a gente vai ter o quê? O tutor, tá? Roberta, me explica essa história. Gente, presta muita atenção no que eu vou te explicar agora. O menino, enquanto menor, óbvio, a gente tem a figura do pai e da mãe ali tomando conta da vida dele, né? A figura do pai e da mãe tomando conta da vida dele. Se os pais divorciam, não aumenta e nem diminui o poder familiar. O poder familiar, ele é único. E ele independe de quem tem guarda, de quem tem visita. O poder familiar é o poder dos pais sobre os filhos. Se os pais divorciam, os dois continuam tendo poder familiar. Se um falece, o outro continua tendo poder familiar. O problema é quando os dois são falecidos ou os dois perdem o poder familiar. Aí a gente chama o tutor. Então, se os pais falecem, a gente chama o tutor. Se os pais perdem o poder familiar, ou seja,
são destituídos do poder familiar, a gente também vai chamar a figura do tutor. Só que eu quero que você veja uma história aqui. Eu quero que você veja uma história. Quais são os casos de perda do poder familiar? Sempre por decisão judicial. Somente pode haver a perda do poder familiar por decisão judicial. Por decisão judicial. Quais são os casos? Perderá, por ato judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho para terceiros para fins de adoção. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Vem, por exemplo, o caso de violência doméstica. Caiu na prova da OAB uma questão assim. João tem com a Maria 3 filhos. Um filho com 20 anos, um com 12 e um com 3. João agrediu fisicamente a Maria, promovendo-lhe a violência doméstica. Podemos afirmar que o João perde o poder familiar sobre todos os filhos? Não. Ele vai perder o poder familiar sobre o filho que seja o quê, pessoal? O filho que seja menor. Maior já não tem poder familiar. Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. E esses mesmos crimes praticados contra filho, filha ou outro descendente. Cuidado com o parágrafo único do 1638, porque isso é uma novidade, de fato, não deixa de ser, já não é tão recente, porque é de 2018, mas isso já foi cobrado uma vez no exame de ordem e eu acredito que isso possa voltar, tá? Vamos lá. Aqui, também quero te contar que se os pais são destituídos do poder familiar, é óbvio que eles não têm direito de escolher o tutor. Não tem, tá? Não tem direito de escolher o tutor. Agora, nesse caso aqui, de falecimento, eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Para um detalhe que também já foi cobrado em prova. Imagina que a Maria tem com o João 2 filhos menores. João morreu. Aí quando os filhos estão ali com 8, 9, 10 anos, ela descobre que tem um câncer e que ela possivelmente não vai resistir. Ela quer deixar designado quem vai tomar conta do filho. Ela pode? Pode. Porque o direito de nomear, fico muito feliz que vocês estejam gostando, viu? O direito de nomear é dos pais, ou de um deles na falta do outro. Só que como é que você vai nomear? Por testamento. Por testamento. Aliás, eu quero mostrar o artigo para vocês. 1739? Não. Tá quase. Tô precisando decorar melhor, né? Aqui, ó. 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto, ou um deles na falta do outro.
Só que se os pais praticaram aqueles atos horrorosos, é óbvio que eles não vão poder nomear tutor para o filho. A nomeação deve constar de testamento ou qualquer outro documento autêntico, porque você só vai nomear o tutor quando for caso de sua falta, né? Então, pode deixar ali consignado em documento autêntico. Beleza? Dá o print nessa tela aí pra gente. Somos 400 ao vivo. Em pleno domingo. Maravilha, viu, gente? Ai, meu coração. Meu coração. Prof, a alienação parental não inclui nisso? A alienação parental ela é muito complicada, né? Porque é uma implementação de falsas memórias numa criança, e isso é muito problemático. Porque, teoricamente, você não tem mecanismo que seja suficiente para fazer a pessoa parar de fazer isso sobre o filho. Vai fazer o filho ter uma vida horrível, né? Muito complicado. Mas, gente, eu vou até... Ai, gente. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo com a presença de vocês aqui. Muito feliz. Pois bem, vamos lá. O que mais pode cair na prova de vocês? Deu print? Dá o print aí. Tô aqui no plantão numa UTI, olhando para os pacientes e assistindo sua aula. Ô, Júnior, que legal. Bacana, viu? Tenho certeza que vai dar certo. Força! Tudo bem? Tudo bem? Belezinha, belezinha? Belezinha? Pois muito que bem. Uma coisa que sempre cai também. Alimentos. Alimentos também sempre cai. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. A gente tem aqui... Tá acabando, Paulinha, tá acabando. 15 minutinhos, 10 minutinhos. Segura aí, é o último tópico. Olha lá, alimentos são devidos entre pais e filhos, né? Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Se um dia os pais pagam para os filhos, um outro dia os filhos podem pagar para os pais. E também entre irmãos. Cuidado, porque quando a gente fala de alimentos, a gente tem que lembrar do binômio, necessidade, possibilidade, necessidade de quem está pleiteando, possibilidade de quem vai pagar. Só que a banca ela quer saber questões muito pontuais. O filho pede para o pai. No futuro, o pai pode pedir para o filho. E também os alimentos são devidos entre os irmãos, tá? De fato, quando o pai ou a mãe deve alimentos para o filho, existe uma divisibilidade entre os credores. Então imagina que pai e mãe tem ali o filho Joãozinho. Os pais divorciaram. O João, ele tem uma média mensal de R$3.000 de gasto. Quando a gente fala que os alimentos têm um caráter divisível, é porque o pai vai ter que arcar com 1.500 e a mãe com 1.500. É isso. Tudo bem que pode acontecer de um receber mais que o outro e contribuir um pouco mais. Mas via de regra é assim, tá? O pai e a mãe. Guarda compartilhada. Tem gente que chega e fala assim: ah, eu quero a guarda compartilhada porque eu não tenho que pagar alimentos. Não, guarda compartilhada tem que pagar alimentos do mesmo jeito. Não tem essa história, tá? Qualquer guarda tem que se pagar alimentos. Qualquer modelo de guarda você vai ter que pagar alimentos. Isso é fato, gente. Isso é fato. Professora, e se
eu tenho aqui alimentos devidos a pessoas idosas. Alimento devido ao idoso. Pessoal, alimento devido ao idoso, ele tem um caráter de ser solidário. Já não vou falar de divisibilidade. Então, se, por exemplo, o pai tem o filho 1 e o filho 2. E o pai está precisando do dinheiro. Então, o pai vai pedir alimentos para os filhos. Se o pai for idoso, ele pode pedir alimentos para qualquer um dos filhos. E aí, a gente vai falar em alimentos solidários. Ele pode pedir tudo que ele precisa. Suponha que ele precisa de 3 mil reais para viver. Ele vai poder pedir os 3 mil reais para o F2. Só que você tem que lembrar qual é o conceito de idoso. Idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Então, não é qualquer caso que o pai ou a mãe peça alimentos para o filho que pode ser solidário. Não, é quando eu tenho o caso de idoso. E pelo Estatuto do Idoso, isso está no artigo 12 do Estatuto do Idoso, é quem tem mais de 60 anos. Aí, aqui, só para registrar, o caso dos avós. A FGV adora cobrar o caso dos avós, tá? O caso dos avós é um caso que é tratado na súmula 596 do STJ. Quando a gente fala de alimentos devidos pelos avós, a gente fala da responsabilidade de prestação dos alimentos para os netos. É sempre em caráter o quê? Complementar e subsidiário. É sempre em caráter complementar e subsidiário, tá? Caráter complementar e subsidiário. Eu não posso pedir direto dos avós. Eu só vou atingir os avós se os pais não tiverem condições, tá? Se os pais não tiverem condições. Aí, eu quero passar para vocês algumas últimas informações. Multiparentalidade. Multiparentalidade vai acontecer quando, por exemplo, o filho do João, que casou com a Maria, ele tem a mãe dele e a Maria começa a representar uma figura materna muito grande na vida desse menino e acaba sendo inserida na certidão de nascimento desse menino como uma mãe, né? É a maternidade socioafetiva. É possível. Multiparentalidade, que é a pessoa ter ali 2 pais, 2 mães, 3 mães, sei lá o que for, é muito razoável para o direito e a gente tem que reconhecer, e isso gera todos os efeitos jurídicos. Alimentos, guarda, herança, tudo. Então a multiparentalidade também entra na parte dos alimentos, tá bom? Outro ponto importante, desemprego não é causa por si só para deixar de pagar alimentos. Tá desempregado? Se vira, meu amigo, se vira. Vai pagar de qualquer jeito, vai fazer qualquer coisa. Também a maioridade por si só não é causa de deixar de pagar alimentos. Então, quando cai na sua prova, o menino já tem 18 anos e o pai está desempregado, podemos concluir que o pai não precisa pagar alimentos mais. Não é assim. Não é assim. Ele vai continuar pagando. Por quê? Para deixar de pagar alimentos, eu preciso de uma demanda de exoneração de alimentos. Súmula, vou anotar, 358 do STJ. Para deixar de pagar alimentos, você precisa ter um processo, uma decisão judicial. Você precisa ali efetivamente ter o contraditório daquela pessoa que recebe os alimentos, tá? Tem que ter o contraditório. Então tem que ter cuidado com isso, certo? Professora, que mais sobre alimentos você pode me falar?
tio, sobrinho, primo, embora sejam considerados seus herdeiros, você não pode pedir alimentos para eles. Eles também não podem pedir para você. Ufa, né? Porque imagina só o tanto de sobrinho, de primo e tio pedindo alimentos aí. Você se esforçando para passar na OAB, aí começa a ganhar seus honorários, aí vai ter que pagar alimentos para aquele primo que nunca trabalhou, né? Primo vagabundo. Alimentos devidos nessas condições de família são irrenunciáveis, exceto se for um cônjuge em relação ao outro ou um companheiro em relação ao outro. Porque no divórcio ou na dissolução de união estável, um cônjuge pode pedir alimentos para o outro? Pode. Só que esses alimentos geralmente são fixados por um prazo determinado, pequeno, para dar a possibilidade daquela pessoa se restabelecer na vida. Ou pode ser que essa pessoa não precise e renuncie o direito aos alimentos, cada um tem seu trabalho, tem sua vida, não tem problema. Prisão civil de alimentos. Também, aqui é o prazo de 1 a 3 meses. É uma forma de execução lá do processo civil. Isso pode cair na prova de processo civil lá com a professora Raquel. Tá bom? Então, gente, essas foram as minhas dicas de direito das famílias. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Fico muito feliz que vocês tenham participado. A gente está aqui, assim, numa audiência sensacional. Amanhã, às 14 horas, nós estaremos ao vivo com o episódio número 3. A gente vai falar sobre direito das coisas. Eu desejo a você uma excelente noite de domingo para segunda, que você descanse hoje e acorde amanhã com as suas energias renovadas. E é sempre importante a gente pensar, né? Não adianta você olhar para o céu com muita fé e pouco esforço. Não adianta. Mas eu tenho certeza que você está fazendo sua parte. E a gente está junto nesse propósito. Porque a gente só é feliz quando a gente tem um propósito. E para alcançar esse propósito, olhar para o céu, ter fé e aqui na terra a gente ter o esforço. Tá bom? Cheiro no cangote. Um beijo para vocês. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida, a família de vocês e os sonhos de vocês. Beijo. Tchau.